Próxima questão, banca com Supan. Um avião percorre uma determinada rota com velocidade média de 600 quilômetros por hora. Completa o trajeto em 2 horas, mantendo o mesmo percurso. Em quanto tempo esse avião realizaria a viagem se a velocidade média fosse de 750 quilômetros por hora? Assinale corretamente. Vamos lá. Aqui a gente pode sair por regra de 3. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui, vamos chamar aqui de quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Que no caso é a velocidade média. Tá? Velocidade média. É uma das grandezas. E o outro está falando de tempo, que está em horas. Ah, mas lá embaixo está horas e minutos. Vamos fazer com hora, depois a gente converte, beleza? Então, se fizer com minuto, tá beleza. Por 2 horas transforma em minuto, vai ficar 120 minutos, tá bom? Mas eu posso fazer com horas também depois de converter, ok? Então, horas aqui, vou calcular o tempo aqui em horas, depois a gente converte para ver o que vai dar ali. Então, ele começa assim: o avião percorre na velocidade média de 600 km por hora. Então, aqui, ó, 600 km por hora em 2 horas. Em 2 horas. Se ele aumentasse, né, realizasse essa viagem com uma velocidade média de 750 quilômetros por hora, em quanto tempo ele realizaria essa viagem? X tempo, não sei. Eu sei de uma coisa, que aqui ele começou com 600 e ele aumentou para 750. Então aqui, quando a velocidade aumenta, o tempo diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Porque então imagina, se você gasta, você indo a 60 km por hora, você gasta 2 horas para chegar no lugar. Se você aumentar de 60 para 120, dobrar a sua velocidade, você vai chegar mais rápido do que antes, né? Então, se você gasta 1 hora para chegar em um lugar que você está a 60 km por hora, dobrou a velocidade para 120, em vez de gastar 1 hora, você vai diminuir pela metade o tempo, para chegar em meia hora, beleza? Isso é velocidade média, tá bom? Então aqui é inversamente proporcional. Como é inversamente proporcional, eu posso aqui multiplicar na horizontal, beleza? Então eu vou multiplicar aqui 750 por x e vou igualar, ó, a 600 vezes 2. E aqui eu já posso cortar um zero de um lado com um zero do outro, que é a igualdade, tá bom? Agora eu vou isolar aqui, ó. Isolar o x. E aí eu vou ter 60 vezes 2, né? Que dá 120. Pego o 75, esse carinha aqui, e leva para o outro membro, para o outro lado, dividindo. Então desce ele. Mais uma vez, como eu tenho aqui um denominador que termina em 5, eu posso multiplicar por 2, fica fácil. Tá? Facilita a nossa vida. Então, embaixo, 75 vezes 2, 150. E em cima, 120 vezes 2, dobro, 240. E eu vou cortar aqui em cima o zero, né? De cima com o de baixo. E, Evan, então, dá para dobrar de novo. Posso dividir, mas posso dobrar. Vou dobrar de novo aqui, ó. Que termina em 5 embaixo. Então, vezes 2, em cima vezes 2. Então, aqui vai ficar igual, ó. Em cima, 24 vezes 2, 48. Né? E embaixo, 15 vezes 2, 30. Dá para simplificar? Dá para simplificar. A tabuada do 6 ajuda. Beleza? Eu posso por 2, né? Mas eu vou por 6. No caso, vai por 2, eu vou por 3. Eu vou dividir por 6. 48 por 6 dá 8, porque 8 vezes 6 é 48. 30 por 6 dá 5. E, vou deu 8 quilos, dá para dobrar, né? Aí dobrando aqui, dá tranquilo também. Tá? Mas eu posso já dividir por causa do espaço o 8 por 5. Tá bom? Se dobrar aqui vai ficar 16 por 10, né? Vai dar 1,6, que é 1 hora mais 0,6 horas, né? Posso dobrar também. Vamos dobrar aqui. Vamos ter que dividir. Posso dobrar? Posso. Vamos dobrar aqui. Aqui está fazendo assim. Então, vezes 2 vezes 2, porque termina em
5 ali o denominador. Então aqui embaixo, ó, vai ficar 8 por 2. 8 vezes 2, 16. Isso é 8 por 2, né? E 5 vezes 2, 10. 16 para dividir por 10, 1,6. 1,6 o quê? Horas. E 1,6 horas equivale ao quê? Ó, equivale ao quê? Equivale aqui a, deixa eu fazer aqui o quadrinho, a uma hora mais 0,6 horas, 6 décimos de hora, ok? Então, uma hora, eu já sei que é 60 minutos, beleza? Então, tem que descobrir quanto que dá esse 0,6, né? 0,6, que é os 6 décimos aqui, tá? Então, vamos fazer aqui com o 0,6. Vai ficar, no caso, é 6 décimos de hora, né? Então, pego o 6 vezes sobre 10, perdão, 6 décimos, e multiplica por 60, porque uma hora tem 60 minutos, ok? Aqui eu vou cortar o 0,5 com o de baixo. O que vai me sobrar aqui? Vai sobrar aqui 6 vezes 6. Isso aqui vai ser igual a quanto? 36. Logo eu transformei em minutos. 36 minutos. Enquanto uma hora é igual a quanto? A 60 minutos. Só que não interessa uma hora para mim aqui. Por quê? Transformar em minutos. Por quê? Porque eu tenho as respostas em uma hora. Tá bom? Então aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a uma hora e 36 minutos. Então aqui está o gabarito da nossa questão, que é a letra A de amor de novo. Novamente. Beleza? Então, falei, professor, e se eu quisesse já dividir 120 por 75? Você poderia. Você encontrar 1,6, depois é só você converter isso aqui em minutos. Que achar 1,6, nós fizemos em hora, e encontrar, ia converter em minutos. Beleza? Se eu quisesse ali em cima, se eu começasse a invés de 2 horas, fizesse já em minutos, ia dar 120 minutos, que são 2 horas. 1 hora 60, 2 horas 120. Aí tu vai fazer 120, isso aqui ia ficar números, né, grandes. Entendeu? Mas daria do mesmo jeito o resultado aí. Ok? Aí depois que der em minutos, você faz o contrário, converter em horas e minutos. Então, gabarito, letra A, uma hora 36 minutos.